Unidos pela história. Se alguém tinha uma teoria de que o mundo, na verdade, estava todo unido e que foi se separando aos poucos, isso é um pouco falho, porque é bem interessante ver como um porto-riquenho tem muito em comum com um caribe ou com um panamenho, um peruano, um venezuelano, e que vai além da linguagem. A história da fronteira flutuante entre o México e os Estados Unidos começou quando um grupo de colonos norte-americanos ocupou a região do Texas, que na época era mexicano. Em 1845, o conflito eclodiu em uma guerra entre México e Estados Unidos. 3 anos depois, o México perdia quase metade de seu território. Perdemos porque não conseguimos povoá-lo. E nós só o povoamos quando não era nosso, porque agora estamos por toda parte. Antes, a fronteira mexicana era até Santo Antônio, mas agora já há mexicanos também em Chicago, aos Montes, em Seattle. O estado de Washington está cheio e de Oregon também. Então, povoamos esses lugares. A Califórnia e o Texas são estados com grande população mexicana. Não que, mesmo que alguns voltem, são muito poucos. A maioria fica por lá. Desde 1848, os territórios são dos Estados Unidos. Mas os mexicanos que necessitam de trabalho continuam a ir para lá. Atualmente moram quase 12 milhões de estrangeiros nos Estados Unidos, dos quais mais da metade são latinos. 6 em cada 10 latinos que vivem nos Estados Unidos são mexicanos. 2 são caribenhos e o resto é dividido igualmente entre os imigrantes da América do Sul e da América Central. A penetração latina, para além das fronteiras da América do Norte, mudou a cultura e até mesmo o idioma de ambos os lados, a ponto de surgir o Spanglish, uma fusão da língua castelhana com o inglês, que é entendido no sul dos Estados Unidos e nos bairros latinos de Nova York. O conceito de nação é muito jovem, o espanhol é um idioma novo. E o idioma serve de expressão para as comunidades. Foi preciso surgir o Spanglish para se entender melhor. É impossível ir para a fronteira México-Estados Unidos sem enfrentar o Spanglish em sua forma mais vital. É um idioma que se incorpora às necessidades dos indivíduos. E me parece horrível, pessoalmente, mas eu não posso julgar o Spanglish, porque o Spanglish é uma forma como muitas pessoas conseguem se expressar, se comunicar e cuidar de suas vidas. O Spanglish se torna um problema para nós que vamos morar um tempo no sul dos Estados Unidos, no Texas ou na Califórnia. Eu, por exemplo, quando fui tirar a minha carteira de motorista no Texas, me fizeram umas perguntas em Spanglish. E eu não entendi o que queriam dizer e não passei no primeiro teste. Depois eu voltei no dia seguinte e disse que queria fazer o teste em inglês, porque não entendia o que ele falava. Um povo não escreve simplesmente, o idioma também nos escreve. E durante muitos anos eu senti que era isto ou aquilo. Ou era latino-americano ou era norte-americano. Ou se falava inglês ou se falava em castelhano. Agora, essa bipolaridade, eu não acho que é falsa. Mas é insuficiente. É uma pena que não possamos apreciar isso, mas eu tento mesmo assim. Há mais ou menos uns 2 anos, eu tento encontrar aqui uma escola que permita aos atores, por exemplo, ter um mercado muito mais amplo, aprendendo sotaques. Entende? Sotaques latino-americanos e sotaques autônomos. Não podemos nos contentar com um sotaque neutro. Pelo contrário, essa diversidade é o que embeleza uma língua. A riqueza que tem o espanhol, com suas expressões em cada país, é impressionante, né? Porque há uma palavra que significa uma coisa em um país e outra em outro. Então tem que tomar cuidado com o que diz. Mas o maravilhoso é que, bom, além de ser distinto em outras partes do mundo, quando viajamos 6 horas, 7 horas... e até 8 horas, da Argentina ao México, chegamos e continua sendo o mesmo idioma, com sotaques diferentes, palavras diferentes, mas nós nos entendemos e é o mesmo idioma. A identidade cultural dos povos é dinâmica e é importante que a língua que falamos se transforme e se multiplique.
Porque, como dizia o poeta Ernesto Cardenal, cada vez que um povo deixa de falar uma língua, toda a humanidade empobrece. Unidos pela história. Na Copa Libertadores da América, há rivalidades históricas como dos argentinos River e Boca, nascidos no Porto, onde fica Caminito, uma rua que deu vida a Quinquela Martín, que queria educar através da arte, como os muralistas mexicanos, entre eles Diego Rivera, que representou a América Latina como os escritores do boom latino-americano fariam anos mais tarde, quando a literatura transcendeu no mundo todo. Como também transcenderam os relatos de Frei Bartolomeu de Las Casas, que denunciou a exploração dos índios, dos quais alguns fugiram para as cidades onde se mesclaram as raças e se enriqueceu a cultura com a contribuição daqueles que vieram como escravos, cuja resistência se traduziu em sua música, fazendo surgir, entre outros, o merengue da República Dominicana. Um lugar muito distinto encontrado pelos conquistadores, que ficaram surpresos ao ver que os nativos honravam os seus mortos com alegria e fizeram coincidir essa festa com o Dia de Todos os Santos, que desde então é comemorado. Agora também se comemora o Halloween, mas não no Equador, porque esse é o Dia da Bandeira Nacional, que leva as cores da Gran Colômbia de Francisco de Miranda, que, segundo algumas versões, foram inspiradas no cabelo, olhos e lábios de Catarina da Rússia, de onde anos depois chegariam centenas de imigrantes. Como agora os latinos que emigram para os Estados Unidos, em cuja fronteira se fala Spanglish, e desta mistura de idioma nasce uma nova cor, que, como as cores do futebol, enriquece o continente. Unidos pela história. A América Latina era um território com as suas próprias cores, e a Europa contribuiu com isso. As cores e também as sombras, porque a miscigenação foi bem traumática para alguns. Mas eventualmente os dois mundos expandiram seus horizontes. E os horizontes continuaram a se expandir, porque a Ásia e a África também contribuíram. E hoje somos o resultado de tudo isso, e em todo o mundo nos conhecem como latinos. A cultura latina tem se imposto em grandes países nos últimos anos. Tem ganhado terreno, tem difundido sua literatura, artes plásticas, música, tem lançado suas cores. A cultura latino-americana, Pedro. Saúde. Desde a época da conquista, os europeus misturaram sua pele com a do índio e este com a do negro. A América entregou sua vegetação, seus ofícios e suas tinturas. Uma troca que mudou para sempre a escala cromática do mundo. Enquanto no novo continente germinavam nações e, com elas, novos símbolos e bandeiras. E é nesta mescla de cores que nos reconhecemos, porque nela estamos intimamente unidos pela história.